recebi um vídeo que não é para passar raiva. É realmente um vídeo onde você tem uma narrativa, você pode colocar outra narrativa para tentar um passo adiante. É um vídeo da professora Marilena Chaui, que eu gostei de ver que ela se recuperou, saiu daquela fase maluca de dizer que Moro era um agente da CIA e que os Estados Unidos queria roubar o petróleo do Brasil, aquelas teorias conspiratórias que não são, né, que não são dignas de uma professora que tem o trabalho que ela tem, né? E passou aquela fase, felizmente, ela, né? Não digo que voltou. O vídeo tem uma série de lapsos, né? Ela vem falando uma coisa e ela não explica, aí pula para uma outra coisa. Tem alguns problemas que eu não vou tocar neste vídeo aqui. Talvez eu toque em outro. Nesse vídeo eu quero festejar a coisa. Festejar significa o quê? Tentar pôr mais creme no bom bolo que a professora Marilena produziu. É que ela faz uma... Era na TV estatal, do próprio que eu tinha falado aqui, que o Demori, enfim, mas é um programa da TV estatal. E ela toca num assunto que é a nossa vida totalmente online. O on e o off não se distinguem mais, e ela tira uma pequena narrativa neste segmento que eu vou mostrar para vocês, e que depois então a gente comenta ou põe outra narrativa em seguida. Olha só, agora, aqui, ó. Sem dúvida nenhuma. Né? E o efeito disso é o quê, professor? Apatia? É mais do que isso. Está surgindo uma nova subjetividade produzida por esse mundo digital. Primeiro, é uma subjetividade narcisista, ou seja, existir é ser visto. Se você não é visto, você não existe. Então, ser visto é a primeira marca do narcisismo. Só que, como você depende para ser visto do olhar do outro, e você não tem o controle sobre o olhar do outro, você ininterruptamente, e como Freud dizia, o narcisismo é inseparável da depressão. Então, você tem uma subjetividade nova, que é narcisista, depressiva, e que depende desesperadamente do olhar alheio. E por isso ela depende do influencer, do coach, do não sei quem. Ela depende desses olhares todos que garantem que ela existe. Ora, quando ela não tem esses olhares externos de garantia para si própria, ela entra em depressão. E eu não sei se você sabe, há estudos do aumento gigantesco da taxa de suicídio entre os jovens no mundo inteiro. Vocês vejam que ela conta uma história em que você começa com a hipótese do narcisismo, você procura colocar a sua imagem para você mesmo ver, você busca que o outro veja, você precisa do outro, e como você não encontra o outro, né, você entra numa espécie de situação patológica mesmo, né, que é a depressão. E aí ela cita suicídios de jovens e etc. Eu já fui
não digo que adepto, mas eu tinha uma certa condescendência para com esta narrativa. Acho até que por uma razão de formação, né? Formação do marxismo, vendo dos anos 60, Marilena também. Mas hoje, eu penso que a gente, hoje não, já há algum tempo, acho que desde quando eu escrevi o Para Ler Peter Sloterdijk, que eu venho elaborando outras narrativas. Vejam só, acho que desde lá atrás, né, com o Richard Rorty também eu já vim elaborando. Veja só, vejam se não há uma incongruência, uma pequena contradição na maneira como a Marilena analisa a sociedade. Veja só, é verdade que, como ela diz, que há uma proliferação de imagens e uma busca de você se colocar visível no mundo. Você existe porque você é visível. Ou você aparece no smartphone, no celular, ou você não existe. Você precisa da sua imagem. E como você precisa da sua imagem, mas você precisa que a sua imagem seja vista não só por você, porque para você ver, você precisa do outro ver, você precisa do reconhecimento, e como ele não vem, você fica desesperado pelo reconhecimento e procura, então, encontrar mecanismos pelos quais você vai reconhecido. Daí a busca do coach, para treinar você a aparecer. Daí a busca do influencer, para, né, mostrar como é que você vai aparecer. Ou mesmo você quer ser o coach ou o influencer. A Marilena não diz isso com todas as palavras, mas está implícito. Eu estou, de certo modo, didatizando o que ela falou, porque ela deixa meio que nas entrelinhas, né? Mas eu estou explicitando o argumento dela para mostrar que o argumento dela não pode levar as pessoas somente a uma depressão. Porque se as pessoas estivessem depressivas, se a onda de depressão pegasse, nós teríamos um determinado momento de paralisia das atividades. Todo mundo sabe que o depressivo, ele tem altos e baixos. E a depressão é depressão mesmo, é pressão para baixo. De certo modo, ela leva a uma diminuição da atividade. E o que nós estamos assistindo, pelo que ela própria descreve, não é uma depressão, é um excesso de atividade. As pessoas procuram ser ativas, procuram o coach, procuram o influencer, querem ser coach, querem participar. Então não bate a descrição que ela faz com a conclusão que ela faz. Onde é que estaria o problema? Onde é que estaria o problema? Eu creio que o problema está na própria concepção de formação da Marilena. Ela, de certo modo, ela tem um pé no Freud do marxismo. Claro que tem. Claro que tem, né? Não adianta a formação em Spinoza, né? O Freud do marxismo, ele tá nas entranhas de quem foi de esquerda com a idade da Marilena. Ela tem 20 anos a mais que eu. Né? Não, 20 não, ela tá com 80 agora, fez 80. Quanto que ela foi? 80? Então, ela tá com 17 anos.
há mais, 16, 17 anos a mais do que eu. Então, ela pegou exatamente o boom do Freud do marxismo. Quando eu estava entrando na juventude, ela já era uma mulher um pouco mais madura, né? Hoje, quando eu estava na infância, nos anos 60, ela já era uma mulher madura. Ela pegou a efervescência dos anos 60. Então é difícil dizer que ela não participe ainda daquilo que o Foucault denunciou como sendo a chamada hipótese repressiva. O que é a hipótese repressiva? A hipótese repressiva é a ideia do Freud, e que o marxismo incorporou, que está no texto do Freud, mal-estar na civilização. O que o mal-estar na civilização diz? Que o homem faz a cultura, faz a civilização em detrimento da natureza. Ele renega a natureza, portanto, ele reprime os seus instintos, ele transforma os seus instintos ou as suas pulsões, digamos assim, eróticos sexuais, a sua energia psíquica, ele sublima, portanto, transforma em energias que vão ser canalizadas para a construção da cultura e da civilização, em detrimento da realização desses desejos, dessas pulsões, em termos de satisfação sexual. Então, a satisfação com a cultura, em construir o mundo civilizacional, é em detrimento de uma satisfação negada, que é a satisfação da pulsão sexual, da pulsão erótica. É uma questão de economia psíquica, né? Você empurra para um lado, mas em falta do outro. De modo que o homem pode estar com esta civilização completamente pujante, mas ele paga o preço da melancolia. Ele paga o preço de um parente da melancolia, que é a depressão. Ou seja, de ter perdido algo nele para poder fazer outra coisa. A melancolia é uma perda sem o luto, sem a elaboração. Então, muitas vezes, é um pouco isso, né? Você perde a capacidade de satisfação do corpo para que a mente produza a cultura. E isso leva a um mal-estar. A civilização produz, né, por ela própria, esse mal-estar no homem, por tê-la feito em detrimento da satisfação imediata do sexo. Diz até que o Freud olhava para os cachorros dele e falava: olha que tranquilidade, né? Não tem essa preocupação, esse mal-estar, por não criam cultura. Essa hipótese que conquistou muita gente, ela tem um elemento de oposição no Foucault, também no Deleuze e outros, talvez até no Richard Rorty, embora ele não toque muito nessas questões. Qual elemento? É que isso foi chamado pelo Foucault de hipótese repressiva. Como criar o capitalismo, que é altamente dinâmico, produtivo, esfuziante, com pessoas deprimidas, com pessoas melancólicas que não se movem? Não pode. Não condiz. A hipótese repressiva não teria gerado a civilização no âmbito da modernidade, ou seja, da civilização enquanto desembocar no capitalismo. As pessoas seriam menos produtivas do que são, se fosse assim. Todo mundo sabe que um depressivo ele começa a produzir menos, chega uma hora que ele vai para a cama, né? Então, quando Foucault faz essa crítica, depois vem o Deleuze e vários outros, você tem aí uma crítica da crítica, a crítica do Freud do marxismo, ou da hipótese repressiva, que a gente tem que levar em consideração ainda hoje. Porque se a gente olhar o que ela própria descreve, a depressão é de indivíduos, mas ela não é da sociedade. Se você tiver gente cometendo suicídio,
se você tiver gente desesperada, se você tiver gente com burnout e etc, etc, isso são patologias individuais que podem aumentar assustadoramente. Mas não necessariamente você tem que caracterizar uma sociedade e uma época, a sociedade da depressão, a sociedade do cansaço, a sociedade do não vamos fazer, por conta de registros de patologias individuais, por mais que elas cresçam. Não é um método bom. Olhar patologias individuais, ver que elas cresceram e caracterizar a sociedade em uma época por conta daquilo, não é um método bom. Porque é um método onde você parte de uma estatística para depois fazer inferências de um texto, de uma narrativa que não tem a ver com estatística, que é a qualificação de uma sociedade. Filosofia social não precisa de estatística. Se você parte de estatística para chegar em filosofia social, você não fez filosofia social. Então seria mais interessante mudar de paradigma, mudar de texto. E aí é que eu venho com o meu texto. Talvez seja mais interessante a gente ver aquelas patologias, para poder caracterizar uma sociedade, talvez seja mais interessante a gente ver aquelas patologias não que estão na moda, mas justamente aquelas patologias que saíram da moda, que saíram até dos consultórios. Talvez elas tenham saído dos consultórios por terem sido incorporadas à sociedade como a normalidade da sociedade. E aí sim aquela sociedade, na sua normalidade, pode ser caracterizada por aquelas patologias que desapareceram, mas que desapareceram não porque elas desapareceram, mas porque elas foram tornadas normais no cotidiano da sociedade. E isso que a Marilena descreve não é uma situação de depressão, ou de repressão para depressão. É uma situação, ao contrário, de busca, de atividade, de tagarelice, de falar mais, de pantomima. Porque quando você procura um coach ou procura um influencer, você está procurando o quê? Aprender a fazer uma pantomima. Aprender o quê? A se colocar showtime, apareça, saiba aparecer, mantenha-se sorridente, gritando, fazendo, falando, e você vai ser visto. Showtime. Showtime é a expressão. É muito mais isso do que a depressão. Mas quando você faz isso, você está teatralizando, né? Então você não é o empresário de si mesmo, como a Marilena diz. Você é o empresário de si mesmo, mas muito mais o quê? Aquele que faz a teatralização de si mesmo, a autoteatralização. Daí o coach, daí o Marçal, daí as figuras todas que a gente conhece, né? Porque a mídia é exatamente um indutor de uma patologia que desapareceu porque foi incorporada à normalidade, que se chamava histeria. A histeria é a autoteatralização. O histérico, ele teatraliza as suas ações. Então, nós podemos pensar na sociedade hoje como uma sociedade histérica. É muito mais apropriado do que depressiva. E esta é a minha hipótese, que eu ponho junto com quem? Que eu ponho junto com Peter Sloterdijk. Ele, numa nota de rodapé, lembra que o Ulisses, na Odisseia, quando se amarra aos mastros, ele se comporta como histérico, porque pode ser que ele tenha atravessado os mares e não tinha sereia nenhuma. E quando ele viu que não tinha sereia nenhuma, ele teatralizou para não decepcionar os seus remadores. Ele falou, não, realmente eu tenho que ir. Tinha sereias, na minha imaginação.
Então eu teatralizo, eu grito, eu choro, né? E passo pelo mar das sereias sem ter sereias. Este homem histérico é o homem moderno, contemporâneo. É o homem do mundo regido pela mídia. Agora tem uma outra explicação desta mídia. O porquê que ela apareceu e o porquê que ela apareceu do modo como ela apareceu. E aí a Marilena não dá essa explicação, mas isso é motivo para uma outra oportunidade, um outro vídeo que eu espero fazer. Se a gente fosse dar nome a partir de patologia, seria mais interessante dizer que nós estamos entrando numa sociedade não narcísico-depressiva ou narcísico-reprimida, mas numa sociedade simplesmente da normalização da histeria que ocorreu sem que a gente percebesse. De repente, ninguém mais considera histeria como uma patologia que esteja presente nas clínicas, ela não aparece mais. Ela não aparece mais justamente porque ela é a nossa normalidade do século XX, mas principalmente agora dos últimos 20 anos. Não é uma narrativa para se pensar? Pensa nisso. Pensa porque a própria Marilena não vai pensar nisso, né? Ela está muito mais envolvida com as narrativas dela mesma. Mas você não. Você não. Você está aqui para a gente ir pondo narrativas e crescer. Daqui a pouco a gente volta.